Telão, no último mês surgiu uma polêmica por causa do cão Ted, que não pôde embarcar num voo para Portugal, mesmo com ordem judicial autorizando a viagem. O cachorro é de apoio emocional de um jovem autista. Na semana passada, o animal foi finalmente enviado para Portugal. Para explicar sobre esses cães de suporte emocional, a gente conversa agora com o adestrador Matheus Felipe, que já atendeu mais de 8.000 animais presenciais e online em 10 países. Que legal, Matheus, seja bem-vindo ao Oeste com Elas. Legal conversar com você. Tudo bem? Boa quinta! Bom dia, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, Marina, Paula. E eu, tudo Adriana. Bem? E Adriana. Tudo jóia! Imagina, a gente é que te agradece, viu? Legal te receber, queremos saber sobre esses cãezinhos que fazem um serviço tão bonito, né? Eles são tão importantes mesmo para essas pessoas em todos os momentos, como por exemplo nesses voos. O que você conta pra gente sobre essa dependência, sobre esse suporte? Exatamente, né? O cachorro ele vem a cada dia mais assumindo um papel de maior relevância dentro das famílias, e não à toa que existe também agora, né, não de agora, mas que já vem agora em processo de cada vez mais regulamentação, que são os casos de cães de suporte emocional, mas que no Brasil ainda não existe uma regulamentação mais específica, assim como os cães-guia, né, que são para principalmente pessoas cegas, mas os cães de suporte emocional, eles vêm surgindo, só que ainda gera um pouco de dúvida nas pessoas, né, porque ao mesmo tempo que existem a regulamentação para os cães-guias, os cães de suporte emocional, eles também precisam de treinamento, coisas específicas para que possa, por exemplo, embarcar num voo, né, e não ser barrado, como foi o caso aí de semana passada. Sim, exatamente. Paula Camacho faz uma pergunta para você agora. Matheus, bom dia, muito obrigada pela entrevista. Eu queria perguntar se são só cães ou gatos, ou se a lei permite, ou então é mais comum também, ou então as outras pessoas têm outros tipos de animais, por exemplo, sei lá, pássaros, ou então até um coelho, ou então esses animais mais diferentes, que não são tão comuns assim quanto cães e gatos. Sim, a nossa realidade, principalmente, são cães, né? E quem vai atestar a necessidade disso vai ser ou um psicólogo ou um psiquiatra, né? Mas outros animais vão dificilmente conseguir entregar aquilo que um cachorro entrega. Até mesmo um gato, que é o animal que mais se aproxima, é totalmente diferente de um cão, né? Que é um animal muito social, de estar sempre junto com as pessoas, né? E, de fato, ele entrega uma qualidade para esse paciente surreal. Até esse vídeo que está passando aí é um colega meu, o João, aqui de Florianópolis, ele também faz esse trabalho, e até tem um relato aqui para trazer para vocês, de um curso que eu fiz, voltado justamente para isso. Uma pessoa tinha uma criança autista, né, o seu menino, e graças a Deus eles nasceram numa família que tem condições, né, de tratar e bancou sempre os melhores tratamentos. Porém, esse menino, como ele era autista, ele sempre sofria com as maiores crises possíveis, sempre vivia internado. E a mãe dele, ela não queria de forma alguma ter um cachorro. Só que chegou um determinado ponto da vida que ele foi internado, esse menino, num estágio mais avançado, e ela já tinha tentado de tudo, que ela pensou, cara, a única coisa que falta é eu comprar um cachorro. Ela deu o braço a torcer e comprou um cachorro. Sem saber absolutamente nada de cachorro, sem perguntar para ninguém, ela foi lá e comprou um filhote de Golden Retriever. E pasmem, a partir do primeiro dia que esse cachorro chegou, essa criança ela não teve mais nenhuma crise, simplesmente pelo fato de ter um cachorro no ambiente. Então é algo que vai além do que a gente consegue de fato explicar, né? É uma questão de frequência, de questão energética que o cachorro entrega pra gente. Não, eles são incríveis, né? Ainda mais esses animais que têm um treinamento desde cedo, né? Eu imagino, já ouvi falar, já acompanhei reportagens, porque é bem interessante o tema, né? E eles acabam se tornando realmente incrível esse serviço que fazem e muita diferença, né, se tornando essenciais na vida dessas pessoas que têm diversos tipos de limitações, né, são algumas condições diferentes, não só a cegueira ou o autismo. Matheus, eu sei que você trabalha com resgate de animais, já vi também na sua rede social você dando dicas para pessoas que melhor não ter cachorro. Vamos passar essa orientação aqui antes da gente se despedir? E também vi você comentando sobre pet reborn. O que você fala pra gente? É legal, de repente, uma pessoa que não tem condições ter um pet reborn?
E quem são essas pessoas que, olha, melhor não adote, porque depois não queremos que seja abandonado ou maltratado? Exato. Eu trabalho muito na conscientização do que é um cachorro e de quais as responsabilidades a pessoa deve ter. Afinal, você escolheu o cachorro, né? E ele não escolheu vir para sua casa. Então, quando você pega um cachorro, você tem ali as suas responsabilidades. Nesse movimento aí que a gente vem tendo, né, as pessoas estão ficando cada vez mais malucas, eu entendo que o Pet Reborn, caso ele venha acontecer, ele vai ser uma questão que é muito mais interessante do que a pessoa ter um cachorro. Porque se você pega um cachorro para não cumprir o básico que ele precisa, que é sair para dar um passeio, que é treinar, por exemplo, o que eu mais atendo hoje é a ansiedade por separação, que é um apego do cachorro com o dono, justamente porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, carentes, e o cachorro é muito mais fácil de se relacionar, mas elas esquecem que ele também é um indivíduo que desenvolve problemas, ansiedades, então elas precisam ter essa responsabilidade. Então, se for para ter um Pet Reborn, você não vai ter essa preocupação, né? Não precisa dar comida, ele não precisa limpar xixi e cocô e pode dormir abraçada com ele o dia inteiro, nesse sentido. Então, eu venho sempre conscientizando as pessoas, né, de que ter um cachorro é muito bom, maravilhoso, só que a gente também tem que olhar para o lado dele, que ele tem demandas e questões que a gente precisa entregar para ele, para que ele tenha uma vida plena também. Que ele não é um brinquedo, né? Matheus, antes da gente se despedir, queria que você acompanhasse com a gente. É um meme, viralizou na internet nesses últimos dias, não sei se você chegou a ver. Um monte de gente, inclusive eu admito, caiu, achou que era verdade. Olha lá, a Mirella exibe agora, eu vou dar uma narrada rapidinho. Teve essa discussão, como se fosse uma passageira e a comissária de bordo, né? Como se a comissária estivesse freando o embarque desse mini canguruzinho fofíssimo, inclusive segurando o passaporte na mão. Não acredito como eu caí nessa. Depois que a gente cai, a gente pensa, né? Como eu caí. É totalmente tudo feito por inteligência artificial, foi o que me passaram, o que me disseram. Pode voltar aqui pro Matheus, então. E eu fiquei pensando, gente, eu não sabia que canguru podia ser um animal também de suporte. Essa inteligência artificial tem que ficar esperto, né? Aí, agora sim soltou o vídeo. Olha que interessante, aparece canguru só segurando a passagem aérea dele, com essa carinha de perdido. Fala aí no chat, vai. Tava tão na cara assim que era IA, porque teve toda essa discussão. E o canguruzinho, olha lá, com a mochilinha dele pronto para embarcar. Matheus, canguru não, né? Não tem ainda canguru de suporte emocional, né? Sabe o que é isso? Eu digo que é a síndrome de Disney, né? As pessoas estão acostumadas a assistir os desenhos e lá tem os animais que falam, que interagem, que se comportam como pessoas. E as pessoas num momento, estão ficando cada vez mais malucas, estão projetando isso e esperando que isso seja uma realidade de fato. É loucura, né? Uma loucura total. Bom, eu tenho 2 gatos, adoro eles, não tenho uma deficiência, mas a não ser as emocionais do ser humano normais, né? E eles me ajudam demais também, viu? É quando tá triste, é quando tá feliz, é na hora de dormir, de acordar, é um carinho imenso e é importante tratá-los bem, né? Olha, o Matheus Felipe tem rede social, tá sempre lá postando orientações, vídeos falando sobre o mundo animal, sobre como cuidar direitinho do seu cachorro. Tá aqui, ó, o @ dele. Obrigada, viu, Matheus, pela participação. Volte outras vezes. Parabéns pelo trabalho, principalmente também o de resgate de animais nas ruas e de orientação nesse sentido, tá? Até uma próxima. Boa quinta! Obrigado, para vocês também. A gente que agradece, imagina. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.